Fala galera, beleza? Vamos resolver agora o exercício 77 da FUVEST 2020. Vou anunciado para vocês. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura 1. Em um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com uma velocidade instantânea V perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa situação, em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. O diagrama que representa corretamente a força elétrica Fe e a magnética Fb atuando sobre essa partícula é... Beleza, vamos lá. A FUVEST forneceu duas imagens. O solenoide, o que é um solenoide? É fio enrolado. Então tem um fio enrolado, muito longo, que passa uma corrente elétrica aí. O que a gente sabe? Se passa uma corrente elétrica num fio, vai gerar um campo magnético. Em um solenoide, o campo magnético sempre está dentro do solenoide. Ou ele vai estar para cá, ou ele vai estar para cá. Mas a gente vai ter que saber para qual sentido que é. Beleza? E ele também forneceu uma outra imagem. Essa daqui. O que essa imagem é? Imagina que eu fizesse um corte aqui e eu visse o que eu fiz nesse corte. E tem símbolos. Esses símbolozinhos são muito comuns na física. Essa bolinha com um ponto e essa bolinha com um xizinho. Elas representam algo que está entrando num plano, no caso vai ser da lousa, ou saindo. Sempre que tiver um pontinho, é alguma coisa que está saindo. Sempre que tiver um xizinho, é alguma coisa que está entrando. Esses círculozinhos representam um fio. Então, se tem um ponto, quer dizer que aqui a corrente elétrica vai estar saindo, vai estar circulando e entrando aqui. Depois ela vai dar a volta por trás, vai sair aqui de novo e vai continuar. Isso é o que esses símbolos representam. Beleza? Que mais? Ele também deu uma velocidade. Ele falou que a velocidade vai estar entrando na lousa, ou entrando no papel, se você estivesse olhando a prova. Então a velocidade, essa carga, vai estar entrando assim. Que mais que ele falou? Ele falou que eu vou ter um campo elétrico no sentido da direita aqui. Beleza? E ele perguntou como vai ficar os sentidos, os vetores da força elétrica e da força magnética. Eu vou começar com a força elétrica porque vai ser um pouco mais fácil. O que a gente vai ter que lembrar? A gente vai ter que lembrar que se eu tenho uma carga e essa carga está na presença de um campo elétrico, ela sente uma força. Essa força não vai depender da velocidade dela. Vai depender só do sentido do campo elétrico e do sinal da carga. A carga elétrica pode ser tanto positiva quanto negativa. Se a carga é positiva, ela vai sentir uma força no mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga é negativa, é no sentido contrário. Como ele já falou que a carga é positiva e o campo elétrico está para a direita, essa carga vai sentir uma força também para a direita. Vai ter uma força elétrica para cá. Então uma parte do exercício já está resolvido. Agora a gente vai ter que ir para o campo magnético. Para o campo magnético, a gente vai ter que lembrar de duas regras. A regra da mão direita e a regra da mão esquerda. Como funciona a regra da mão direita? A regra da mão direita é para a gente saber o sentido de um campo elétrico por um fio que passa uma corrente elétrica. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um fio aqui e está passando uma corrente elétrica subindo aqui. Então, está vindo para cá. O que a regra da mão direita fala? O seu dedão vai apontar para onde a corrente elétrica está indo. Nesse exemplo, a corrente elétrica está para cima, né? Então, o meu dedão vai estar para cima. Se minha corrente elétrica estivesse para baixo, o meu dedão apontaria para baixo. E o campo magnético faz o quê? Ele vai ser o sentido que sua mão faz. Ele vai circular esse fio no sentido saindo daqui e entrando aqui. Vocês conseguem ver a mão? É bom depois vocês tentarem fazer também, porque isso aqui, na hora da prova a gente fica girando a mão, é complicado. Tem que ter uma certa prática, né? Coloca o dedão e o campo magnético vai girar aqui num plano. Ele vai sair daqui, pelos símbolos que a gente viu, o campo magnético vai sair daqui e vai entrar do outro lado, ele vai ficar girando. Ele vai entrar aqui. Tá bom? É assim que funciona a regra da mão direita. Vamos aplicar agora aqui. O que acontece?
eu vou ter uma corrente que vai estar saindo aqui e entrando. Imagina então que aqui vai ter uma corrente. Eu vou pôr o meu dedão sempre no sentido da corrente. Então ela está fazendo isso daqui. Em particular, aqui em cima, eu vou ter minha corrente fazendo isso. Imagina a bobina aqui, imagina o fio enrolado aqui. Minha corrente está assim. Então o campo magnético vai estar entrando assim. Não sei se a gravação consegue ver certinho, mas ele vai estar entrando para cá. Em todos os momentos, se vocês forem ver, o campo magnético vai estar sempre assim. Ou seja, o campo magnético aqui dentro é para cá. Beleza? Então o campo magnético também é para a direita. Beleza? Agora a gente vai ter que saber a força magnética. A força magnética depende da velocidade da carga, depende da carga e depende do campo magnético. O sentido da força magnética a gente descobre pelo que a gente chama de regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda fala o seguinte: se minha carga é positiva, eu faço minha mão assim. O meu dedão é minha força magnética. O meu indicador é o campo magnético. E o meu dedo do meio é a velocidade. E as pontas deles representam o sentido. Então, se eu minha mão está assim, o sentido da força é para cá, o sentido do campo magnético para cá e o sentido da velocidade é para cá. Se eu giro minha mão, por exemplo, assim, a força magnética está para cá, o campo magnético está para baixo e minha velocidade está para cá. Então, com essa informação, a gente vai conseguir ver onde está o campo magnético. Mas lembra, essa regra funciona para carga positiva. Se minha carga fosse negativa, o que mudava? A força, o dedão, vai apontar para o sentido contrário. É como se eu tivesse um dedão aqui para baixo. Que eu não tenho, não consigo fazer direito. Então, que bom que esse aqui não vai precisar. Vai ser para positiva. Então vamos lá? Ó. FBV, força, campo magnético e velocidade. Meu campo magnético está para a direita. Então meu indicador vai ter que estar para a direita. Minha velocidade está entrando na lousa. Então minha velocidade, que é o dedo do meio, vai ter que estar para cá. Então campo magnético para cá, minha velocidade para dentro da lousa, sobra o meu dedão. O meu dedão está para onde? Está para baixo. Como o meu dedão está para baixo, eu vou dar uma força magnética para baixo. Então essa carga vai sentir uma força magnética para baixo. Então esses são os sentidos e as direções das duas forças, que é o que ele pede. Se você for ver, ele vai pedir os desenhos, que representa a alternativa A. Essa é a resposta. Beleza, gente? Exercício teórico, sem conta, mas tinha que lembrar as regras, que não é tão simples assim de fazer. Beleza? Qualquer dúvida pode colocar ali nos comentários, que eu vou responder para vocês. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.